Bom, pessoal, tanto em circuitos com transistores NPNs ou em circuito com transistores PNPs, pessoal, a corrente de base e a corrente de coletor provém da corrente de emissor. Então, pessoal, eu posso dizer o seguinte, que a corrente de emissor é igual a corrente de coletor mais corrente de base. Então, a corrente de emissor é igual a 400 mA mais 10 mA. Ou seja, a corrente de emissor terá que dar obrigatoriamente 410 mA. Então, pessoal, corrente de coletor e corrente de base provém da corrente de emissor. Então, a soma dessas correntes obrigatoriamente terá que ser igual à corrente de emissor. Terá que ser igual a 410 mA. Vamos aqui fazer a prática. Vamos aqui pegar um amperímetro, pessoal. Polarizar ele diretamente, né, porque é corrente contínua. Vamos dar um play. Percebam, pessoal, que está correto, o cálculo está correto. A corrente de base e a corrente de coletor provém de emissor. Então, a soma dessa corrente de coletor mais a soma da corrente de base é igual a corrente de emissor. 400 mA mais 10 mA, 410 mA no emissor. Então, está correto. Inicialmente, pessoal, eu disse que o transistor funciona basicamente como um amplificador e um interruptor de sinal elétrico. Bom, através desse circuito bem simples aqui, eu estaria explicando o funcionamento do transistor como amplificador e como interruptor. Primeiramente, pessoal, vou explicar ele como amplificador. Vamos aumentar aqui, né, a resistência de base aqui, né, pessoal? Resistor variável. Ou seja, pessoal, percebam que a corrente elétrica da minha carga, a corrente elétrica da minha lâmpada, caiu para 70 mA. Ou seja, pessoal, por que isso aconteceu, né? Caiu para 70 mA. É muito simples, pessoal. Com o aumento, pessoal, da resistência de base, ou seja, eu alterei o valor do resistor variável para 10K. Com o aumento dessa resistência de base, pessoal, a corrente, pessoal, caiu, a corrente de base caiu. Corrente elétrica, pessoal, é inversamente proporcional à resistência elétrica. Então, eu aumentando a resistência elétrica, pessoal, a corrente tende a cair. Se a corrente de base caiu, pessoal, obrigatoriamente a corrente de coletor tende a cair também. Essa corrente, pessoal, é diretamente proporcional à corrente de coletor. Corrente de base é diretamente proporcional à corrente de coletor. Se essa corrente tende a cair, né, pessoal, com o aumento da resistência, essa corrente obrigatoriamente tende a cair também. Porque essa corrente multiplicada ao beta, pessoal, a corrente de base multiplicada ao beta do transistor é igual à corrente de coletor. Então, essa corrente é proporcional a essa corrente. Corrente de base proporcional à corrente de coletor. Vamos então aqui alterar o valor da resistência. Vamos diminuir a resistência, né, pessoal? E vamos dar um play. Percebam, pessoal, que a corrente de coletor já subiu para 150 mA. Ou seja, pessoal, eu amplifiquei essa corrente. Pessoal. O transistor funciona como amplificador dessa forma, pessoal. Através dessa corrente de base, pessoal, essa corrente de base é amplificada pelo transistor, né, pessoal, que fornece aqui através do coletor uma corrente maior aqui para minha lâmpada, uma corrente de 150 mA aqui no caso para minha lâmpada, pessoal. Ou seja, pessoal, o transistor funciona como um amplificador. Através de um pequeno sinal de corrente, né, ele faz o controle de uma corrente maior aqui no coletor, né, pessoal? E conforme vamos abaixando, né, vamos diminuindo a resistência de base, a corrente de base tende a aumentar e, obrigatoriamente, a corrente de coletor tende a aumentar também. Então, vamos diminuir aqui de novo. Vamos aí
por 1K, 1000 ohms. Vamos dar um play. Olha lá, a corrente de coletor subiu novamente, agora para 280 mA. Vamos diminuir, né, pessoal? Vamos zerar aqui o nosso resistor variável. Vamos dar um play. Aí, pessoal, voltou a dissipar a potência total a minha lâmpada aqui, ou seja, eu tenho uma corrente de 400 mA. Então, pessoal, tá aí a explicação do transistor como um amplificador de corrente elétrica. Ou seja, ele amplifica, pessoal, essa corrente de base. A corrente de base, pessoal, é multiplicada ao parâmetro beta e através do coletor, pessoal, o transistor fornece uma corrente maior aqui para minha carga, uma corrente de 400 mA.